Olá! No vídeo de hoje nós vamos resolver as questões 21 a 33 do caderno azul do Enem de 2023. Então, vamos lá! Bom, começando com a questão 21, nós temos o seguinte texto. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos. Defruxo, chanha e piloura, por exemplo, são termos conhecidos para muitos, mas para outros não. E o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Então, essa tradução é importante para deixar a comunicação muito mais clara na relação médico-paciente. Bom, diante desse texto, nós temos que destacar que trata-se de um dicionário para traduzir sintomas de doença desenvolvido por pesquisadores. E essa tradução se dá por quê? Porque muitos desses sintomas são aí uma linguagem mais regional, então não são todos que conhecem o que significa esses termos. Então isso pode acabar influenciando diagnósticos errados nas consultas. E por isso que essa tradução é tão importante, já que a comunicação é fundamental em tudo, mas na relação médico-paciente ainda envolve saúde e tudo mais, então se faz ainda mais importante. Então, tendo em vista esses destaques, vamos à questão. Ao registrarem usos regionais de termos da área médica, pesquisadores apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística local. Mas essa questão está errada porque a tradução não fica apontando erros, ela apenas traduz termos regionais para as pessoas que não conhecem esses termos. Como uma consequência positiva, isso pode vir a prevenir erros de diagnóstico e tudo mais. Então, essa questão está errada. Passando para a letra B, explicaram problemas provocados pela incapacidade de comunicação. E essa questão está errada só pela expressão aí, incapacidade de comunicação, o que não tem nada a ver. O problema ali não era incapacidade de comunicação, as pessoas se comunicam muito bem. O que pode ver ali é algum pequeno desentendimento por não conhecer alguns termos em específicos, tá? Mas falar em incapacidade de comunicação está bem errado. Passando para a questão C, nós temos descobriram novos sintomas de doenças existentes na comunidade. Isso está bem errado, porque não trata-se de descobrir novos sintomas. Trata-se apenas de traduzir termos que se referem a sintomas, tá? Então, é apenas traduzir, não é descobrir novos sintomas e por isso que a questão E também está errada. Divulgar um novo rol de doenças características da localidade, Pelo mesmo motivo está errado, não há divulgação de novas coisas, novas doenças, novos sintomas, nada disso, tá? Apenas traduzindo termos regionais, conhecidos ali em algumas localidades, mas que por não ser de conhecimento de todo mundo, cabe traduzir para evitar possíveis mal entendidos, tá? Então, essas questões aí estão erradas, podemos eliminá-las e ficamos então com a questão D, propiciar uma melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. O que é exatamente o que diz o texto, A tradução propicia uma melhor compreensão dos sintomas por parte das pessoas que não conhecem esses termos específicos. Então, a letra D é a questão correta. Passando para a questão 22, nós temos o seguinte texto. Luandi sorriu, a mãe devia estar bastante forte, pois ainda labutava a terra. Cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai, quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga de voltar, que os homens lá na África entoavam sempre, quando estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar. Luandi não entendia as palavras do canto, mas sabia que era uma língua que alguns negros falavam ainda, principalmente os mais velhos. Era uma cantiga alegre, e Luandi, além de cantar, acompanhava o ritmo batendo com as palmas das mãos em um atabaque imaginário. Estava de regresso à terra, voltava em casa. Bom, nós então temos que gravar aqui, se trata de uma menina com a mãe dela, elas têm aí essas raízes, seus descendentes negros, e a mãe, ela aprendeu uma canção com o pai, e a Luandi também está aprendendo essa mesma canção com os pais, que vem de uma língua ainda falada por alguns negros mais velhos, é uma língua que remetia aos negros lá na África, quando eles estavam voltando de algum lugar. E mesmo que a Luandi não compreenda essas palavras, o que significa, porque ela não sabe a língua, mesmo assim ela fica repetindo essa canção, ela entende a importância dessa canção, para preservar aí as raízes dela, então temos que ter isso em mente. Então vamos passar para a questão em si. A leitura do texto permite conhecer a cantiga de voltar como um patrimônio linguístico que
Letra A representa a memória de uma língua africana extinta. Essa questão está errada, porque como a gente viu, não trata-se de uma língua extinta. É uma língua pouco falada, mas ainda é falada por alguns negros, principalmente os mais velhos, né, de acordo com o texto. Então a questão está errada. Passando para a letra B, exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. Não, né, a canção aí faz referência ao que aos ancestrais que moravam lá na África, que cantavam essa cantiga, essa canção, quando estavam retornando de algum lugar. Então não tem nada aí de jovens, então está errada essa questão. Letra D fala de resgatar a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Está errado porque essas palavras não são inteligíveis para a Luande. Ela deixa claro aí que ela não conhece a língua, mas que mesmo assim ela fica repetindo a canção, porque ela entende a importância que é essa canção, mas ela não entende, ela não compreende as palavras. Então a questão está errada. A letra E remonta à tristeza dos negros mais velhos com saudade da África. E não, o texto não fala disso, pelo contrário, fala que se trata de uma canção alegre, né, que os negros da África cantavam quando estavam voltando de algum lugar. Então, pelo contrário, dá a entender que traz ali uma alegria, traz aí uma força, e é um dos motivos também que essa canção é popular e é passada aí de pais para filhos. Então, podemos descartar essas questões e ficar com a letra C, que diz que preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. E é isso mesmo. Essa cantiga de voltar, ela aí é passada de pai para filho, e ainda que os filhos não reconheçam a língua, não entendam a língua, eles entendem a importância de preservar aí essa música, né? Eles veem que essa música carrega aí essa carga importante, essa raiz histórica importante para eles. Então, a letra C é a letra correta. Passando agora para a questão 23, nós temos dois textos. O primeiro deles fala dos Jacksons, que era um programa de televisão antigo que retratava sobre o futuro. Então, a autora ali, que na época, quando ela era adolescente, ela assistia esse programa e posteriormente ela foi reassistir e se deu conta de alguns problemas, e aí ela vai falar disso nesse texto. Então, em um episódio particular, né, de Os Jacksons que ela assistiu, a Jane Jackson, que é a esposa do George, que faz parte ali da família retratada no programa, ela tratava de dirigir um veículo voador, e o queixo da autora, né, que é a que estava assistindo o programa, reassistindo o programa de infância dela, ela ficou surpreendida ao ver as piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem. E aí a autora diz: será que a nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Então ela fica aí frustrada, né? Porque trata-se desse programa, mostrava carro voador, máquinas, um monte de coisa no futuro, mas, né, no que diz respeito à relação entre pessoas, ficava aí propagando preconceitos, assim como no passado. Então ela desabafa dizendo que na adolescência dela, ela, assim como muitas pessoas, estavam aprendendo sem querer e sem muita defesa um futuro tão besta quanto o passado. Então aqui nós temos que gravar, né, que se trata de uma autora que reassistiu um programa antigo, mas que em tese deveria refletir o futuro, só que eles se preocuparam apenas, né, com, né, mostrar máquinas, carros voadores, mas no que diz respeito às relações pessoais, eles estavam propagando aí, né, preconceitos do passado, não tinha nada de inovador, nada de evoluído. Então temos que gravar isso. Bom, no texto 2, nós temos: masculino e feminino são formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar onde só existem, de fato, mínimas diferenças. O resto é questão de estilo. As mulheres tratavam da vida privada. Privada de quê? De visibilidade, dizia Hannah Arendt. De visibilidade pública. A palavra feminina, reservada ao espaço doméstico, não produzia diferença na vida social. Então, aqui desse texto, o que a gente tem que gravar é essa parte primeira aí, que, como a gente vai ver, é a mais importante para se relacionar ao texto 1, que diz que masculino e feminino são formações, são construções sociais, que na verdade homem e mulher não tem tanta diferença assim, tá? E que essas diferenças, colocando sempre a mulher como mais limitada, é apenas uma construção social, de acordo com este texto aí. Então vamos passar para a questão em si.
A representação da mulher apresentada no texto 1 pode ser explicada pelo texto 2, no que diz respeito a... Então, nós temos que relacionar o texto 1 com o texto 2, ter isso em mente. A letra A fala de censura e formas de expressão feminina. Mas é uma questão que está errada, porque a censura sequer é abordada nos dois textos. Ela é um pouco, assim, de maneira indireta abordada no texto 2. Mas, né, o texto 1 não chega a falar bem disso. Então, não dá para usar isso para relacionar os dois. Então, não está correta essa questão. A letra B fala da ausência da figura feminina na vida pública, o que é relatado mais no texto 2, mas no 1 não. Então, não dá para usar isso para relacionar os textos. A letra D fala de limitações inerentes às figuras femininas e masculinas. E não, na verdade, os dois textos estão falando ali que essas limitações, na verdade, são construções sociais, né? Mais para o lado da mulher, que as construções sociais normalmente retratam mais a mulher como limitada. E a letra E fala da dificuldade na atribuição de papéis masculinos e femininos. E na verdade não, a sociedade, né, a construção social sempre tenta impor ali um papel para a mulher e para o homem. Então é mais isso que está sendo criticado, justamente essa pré-definição que a sociedade tenta impor para a mulher e para o homem. Então não é a letra E. Então podemos descartar essas questões aí e ficar com a letra C, que fala de construções imaginárias cristalizadas na sociedade. E essa parte que nós sublinhamos do texto 2 fala bem disso, né? Que a figura masculina e feminina, né, os papéis impostos a essas figuras são construções sociais. E muitas vezes retrata a mulher como a limitada, mas isso não passa de uma construção social, de que a mulher não tem capacidade de exercer alguns trabalhos, de ter voz, né, na vida pública, de dirigir um carro, né, que é o que o texto 1 fala, né, usa de exemplo, né, uso isso de exemplo, mas na verdade remete a essa ideia de que se trata de uma construção social, dessa visão aí imagética de que a mulher é limitada, mas não passa de uma visão segundo esses textos. Então, a letra C é a letra correta. Passando para a questão 24, nós temos o seguinte anúncio. A defensoria não para, eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Hashtag Juntas Somos Mais Fortes, diz que 180. E aqui nós temos que gravar principalmente esse final aí e a hashtag não se cale, denuncie. Tá impelindo, né, o interlocutor a agir. E tá impelindo quem principalmente? As mulheres, né? A hashtag aí mostra o quê? Juntas Somos Mais Fortes. Tá dando aí essa importância maior à união feminina, as mulheres, né, se ajudarem. Claro que homem também pode ajudar, obviamente, mas o foco principal aí do anúncio é retratar essa união entre as mulheres. Bom, tendo isso em mente, vamos ao enunciado. Este anúncio publicitário veiculado durante o contexto de pandemia de Covid-19 tem por finalidade divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher, e não está errado, né? Porque sim, também tem essa intenção de divulgar o canal telefônico, né? Diz que 180, mas não é a principal intenção. E aí a gente vai em busca do que? Da principal finalidade do anúncio. A letra B fala de informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. E até fala um pouco ali da defensoria, né? A defensoria não para, a defensoria alerta, tananã. Mas, assim, mostrar que existe uma entidade pública defendendo as mulheres não é o principal ali desse anúncio, tá? Então, por isso não é a letra B também. E a letra C, no mesmo caminho da letra B, fala de evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação aos problemas do abuso contra a mulher. E, da mesma forma, não é o principal ali do anúncio. Sim, fala um pouco da defensoria, do papel dela, da importância, mas não é o principal. Então, por isso a letra C também está errada. A letra D fala de alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Isso aí, obviamente, está errado, até porque não foi o coronavírus que levou ao aumento da violência. Não, é o fato ali da mulher e do homem também, das famílias estarem mais presas em casa, por conta ali desse contexto de pandemia, é que acabava elevando os casos de violência, porque a mulher ficava ali mais exposta ao seu agressor.
Ah, mas não é por causa do vírus em si. Então, obviamente, essa questão está errada. Então, podemos descartar essas letras aí e ficar com a letra E. Incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. E é exatamente isso, né? Tem aí essa intenção de incitar, sobretudo, as mulheres a se ajudarem, né? Então, a letra E é a letra correta. E agora vamos para a questão 25, com o seguinte texto. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Bom, e aí nós vemos que se trata, né, de um texto literário do livro Tortarado, bem famoso, inclusive. E nós temos que destacar aí o quê? É que a personagem que havia perdido uma parte da língua na infância estava tentando voltar a falar. Ela escolheu ali a palavra arado, mas o que a gente tem que prestar mais atenção é que ela faz uma comparação ali entre o som que sai da boca dela, que ela acha pavoroso, né? Ela não gosta, acha que é uma aberração, uma desordem. Ela compara isso a um arado torto, deformado, que, né, dilacera a terra. Então ela compara isso, o arado que dilacera a terra, o som que sai da boca dela, né? O jeito dela falar. Ela compara os dois, né? Porque ela não gosta do jeito que ela fala por causa do problema na língua dela. Então, tendo isso em mente, vamos à questão. Com a perda de parte da língua na infância, a narradora tenta voltar a falar. Essa tentativa revela uma experiência que reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio. Obviamente não é essa a questão, até porque trata-se ali o quê? De uma comparação subjetiva dela, do som que sai da boca dela com o instrumento ali, o arado. Então, na verdade, é a visão dela, é a comparação que parte da visão subjetiva dela, da narradora ali. Então, não é essa a questão. A C fala que explicita na busca pela palavra o medo da solidão. E não é isso, porque não fala aí de medo de solidão, nada disso, né? Ela estaria mais com um sentimento de frustração que ela sente com relação ao fato de não conseguir falar direito. Aí chega a comparar isso a um instrumento que destrói a terra. A letra D fala de confirmar a frustração da narradora com relação à terra. E, de fato, tem um sentimento de frustração, mas a frustração com relação ao quê? Ao fato dela não conseguir mais falar como ela gostaria. Não é a frustração dela com relação à terra, né? Então, por isso está errada a questão. A letra E diz que sugere, na ausência da linguagem, a estagnação do tempo. E não, essa questão nem faz muito sentido, né? Até por causa da expressão aí, ausência da linguagem. Não há ausência da linguagem, né? Na verdade, a linguagem abarca várias coisas. Mesmo que a narradora não conseguisse falar, ela poderia, né, usar línguas de sinais, ou enfim, fazer expressões sociais. Então, a linguagem engloba muito mais do que só a língua falada ou escrita. Mas, de qualquer forma, a narradora, ela consegue falar ainda. Fala de um jeito que ela não gostaria, mas ela ainda consegue falar. Então, essa questão nem faz sentido. Então, já podemos descartar a letra E também. Todas essas questões aí podemos descartar. E ficar com a letra B, metaforiza a linguagem como ferramenta de lavoura. E é isso mesmo que ela faz. Ela faz essa comparação metafórica. A forma com que ela fala, né? Ela compara ao instrumento que destrói a terra. No caso, um arado torto. Ela faz essa comparação aí. Então, a letra B é a letra correta. Passando para a questão 26, nós temos o seguinte texto. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, voltada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus. Mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror, no meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça mártir. Bom, e aqui nós temos que ter em mente o quê? Que o autor está mostrando aí que as novas gerações vão ter consciência da escravidão, da época horrível que fez escravidão e tudo mais, vão até ver nos museus a história, mas
nada disso vai substituir, né, a indignação de quem realmente viveu esse momento. Então, com o tempo, essas marcas, né, da escravidão, essa consciência maior, digamos assim, com relação ao horror que foi a escravidão, vai inevitavelmente se atenuando, é algo automático, de acordo aí com o autor. Bom, tendo isso em mente, vamos à questão. Publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil, ao, letra A, descreveu de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Bom, essa letra está errada só pela colocação aí, descrever de modo impessoal. Mas só isso está errado, porque o autor sequer tenta ser impessoal nesse texto. Ele deixa bem claro que a escravidão foi algo horrível, né? Inclusive ele usa vários adjetivos aí, hediondos, né? Desespero, lodo, né? Drama horrível e tudo mais, né? Então não tem nada de impessoal aí. Ele coloca bem, né, a percepção dele acerca do que foi esse momento. Então a letra A já pode ser descartada. A letra B fala de contrapor a infância privilegiada das crianças da época e a infância violentada das crianças escravizadas. E não é essa a ideia, ele não fica fazendo essa contraposição aí. Ele só fala que as novas gerações vão automaticamente, né, perdendo noção do horror que foi de verdade, né, a situação, a época da escravidão. Então, não é a letra B também. A letra D fala de criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados nas memórias retratadas pelos museus. Não é essa também, porque o autor de forma alguma criticou ali a atenuação da violência. Ele nem fala disso, ele fala que os museus vão tentar ainda recontar essa história, as pessoas no geral vão tentar recontar a história, mostrar o tanto que foi horrível e tudo mais, vão fazer a parte delas sim, mas que a atenuação é inevitável, né? Então não é algo que ele critica, ele só aponta que é algo inevitável e que não é culpa assim de ninguém exatamente. Então não é a letra D. Bom, a letra E fala de imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravizados libertos. E não é só essa parte ali de falar da reação de indiferença está errado, o autor não fala disso. Pelo contrário, ele reconhece que as pessoas vão, né, saber do horror que foi a escravidão, vão sentir repugnância ao período e tudo mais, só que, né, não vão ter tanta consciência, sim, do horror que foi, mas que elas não vão ser indiferentes. Então, a letra E também está errada. Podemos descartar essas questões aí e ficar então com a letra C, que fala de antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. E é isso que ele faz, ele só está ali apontando que é algo inevitável. Automaticamente, né, essa consciência maior, essa noção do horror que foi de fato a escravidão vai se apagando com o tempo. É porque só quem viveu mesmo que vai saber de fato o que foi. Então, a letra C é a letra correta. Passando para a questão 27, nós temos o seguinte texto. E assim as coisas continuaram acontecendo entre os dois, em quase sustos, um grande por acaso com cacoetes de gestos definitivos, como nunca mais se oferecendo o tempo todo. Em algum momento necessariamente seria o fim de todos os grandes amores, de todos os pequenos, de todas as juras, das promessas, de todos os na alegrias e na tristeza, de todos os não amores, os desamores, os casamentos para sempre, de todos os vínculos não experimentados, de todos. Então aqui nós temos que, né, destacar o quê? A autora está o quê? Frisando que o nunca mais, né, o fim de uma relação amorosa, né, tá sempre batendo ali na porta, pode acontecer a qualquer momento, em qualquer tipo de relação amorosa, por mais bonita que seja, por mais juras, promessas, por mais lindo que tenha sido, o fim pode vir a qualquer momento, tá? Então, ela usa aí essa progressão, ela fica usando sempre aí de todos os grandes amores, de todas as juras, para reforçar isso, que todas as relações amorosas podem vir a acabar eventualmente. Então, tendo isso em mente, vamos à questão. O recurso que promove a progressão textual, contribuindo para a construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum, é a utilização do travessão na marcação do aposto. E não, né, essa questão está errada. Temos ali a utilização do travessão para dar uma fluidez ali para o texto, tá? Mas ele não é o principal ali que para essa progressão textual. Então, a letra B está errada. A letra C fala da retomada do antecedente pelo pronome isso.
E temos ali o uso do isso, né? Os encontros duravam 2 horas, ou 2 décadas, ou 2 vezes isso. O isso retomando ali, né, o 2 décadas, ele está apenas retomando, né, contribui de alguma forma ali para a construção do texto, obviamente, mas não é o que promove essa progressão textual, né, para dar essa noção de que todas as relações amorosas vão ter um fim. Então, não é esse o principal. Então, a letra C também está errada. A letra D fala da contraposição de ideias marcadas pela conjunção mas. E nós temos ali, né, nada poderia ser definitivo, os encontros duravam 2 horas ou 2 décadas, 2 vezes isso, mas em algum momento necessariamente seria o fim. Então, mas contribui de certa forma para essa construção, né? Fala que, tudo é maravilhoso, mas tudo vai ter um fim. Contribui, só que não é o principal para a progressão textual, né? Ficar de olho aí, o que é o principal para essa progressão, para dar essa ideia de que tudo vai ter um fim, né? Todas as relações amorosas terão um fim. Então, não é a letra D. E a letra E fala de substantivação de expressões pela anteposição do artigo. E essa, né, questão nem faz muito sentido, porque temos ali muitos substantivos, sim, mas são substantivos que nem precisaria do artigo ali para fazer sentido. A gente poderia muito bem falar de todos os desamores, de todos os casamentos, ou mesmo de todas as pequenas paixões, de todas as grandes paixões. Não precisaria nem do artigo ali, né, para fazer sentido. Então, não, essa questão nem faz sentido e com certeza não é isso que contribui mais para a progressão textual. Então, podemos descartar essas questões e ficar com a letra A, repetição do pronome indefinido todos, como a gente já tinha comentado. Essa repetição de todos, né, de todos os grandes amores, de todas as juras, de todos os vínculos, isso sim dá essa progressão. É que mostra aí o tanto que assim, não importa, pode ser grande amor, pequeno amor, né, pode ter tido todas as juras, todas as promessas do mundo, pode ser qualquer tipo de vínculo, tudo vai acabar. Então, esse de todos aí que constrói essa ideia, que desde o menor até o maior amor do mundo ali vai acabar. Então, a letra A é a letra correta. Passando agora para a questão 28, nós temos o seguinte poema. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Então aqui nós temos que, né, ter em mente principalmente essa parte final aí. O eu lírico expressa o quê? Que ele não consegue se comunicar bem. Então ele acaba se calando, porque ele não consegue se expressar. Tá? Então uma coisa mais interna dele com ele mesmo. E, tendo isso em mente, vamos à questão. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de revelar as desilusões amorosas e, óbvio que não, essa letra A está errada, porque nem fala de desilusão amorosa aí. Pode fazer referência à ilusão amorosa, o fato dele não conseguir se expressar bem? Pode até ser que tenha ali, abarque isso também, mas nem deixe isso claro, pode ser qualquer outra coisa também. Então não é a letra A. Letra B fala de refletir sobre a censura à sua voz. E não é essa questão, porque não é outra pessoa fazendo censura ao eu lírico, é o eu lírico com ele mesmo, né? A dificuldade que ele tem de se expressar. Então, não é essa letra também. A letra C fala de ressaltar a existência de pressões externas. E também não é essa questão, porque ali nós vemos mais o quê? Uma questão interna do eu lírico com ele mesmo. Não, ali não fala de questão externa, né? Ou se fala, não é o mais importante. O mais importante é dele com ele mesmo. E a letra E fala de manifestar as dores do processo de criação, que é uma questão que nem faz muito sentido e não é bem isso. Não é bem isso aí. É mais uma dificuldade de se expressar mesmo. Então podemos descartar essas questões e ficar com a letra C, expressar a dificuldade de comunicação. O que é isso de fato? Ele diz bem isso, que não consegue, de um jeito óbvio, mais poético, ele fala isso, que não consegue se expressar, então acaba se calando. Então, a letra C é a letra correta. Passando para a questão 29, nós temos o seguinte texto. Era um gato preto, tão gordo e lerdo que a certa altura observei que ia perdendo inteiramente as qualidades características da raça, que são em suma o ódio de morte aos ratos. Já nem os afugentava. Os ratos de ouro preto são descendentes de outros ratos que naqueles mesmos casarões presenciaram acontecimentos importantes da nossa história.
Então ele fala aí dos ratos daquela época, que estavam vivendo na mesma época, dos revolucionários ali, né, dos sonhadores inconfidentes. Então ele faz esse paralelo entre os sonhadores planejando coisas bonitas, uma revolução bonita, e faz o paralelo ali com o rato, que estava vivenciando isso também. E que agora os descendentes daqueles ratos estavam ali, né, naquela mesma cidade, naquele mesmo lugar onde estava exposta a cabeça do Tiradentes. Então ele faz esse paralelo, do sonho dos revolucionários, mas que não deu muito certo. Ele usa o rato para fazer essa contraposição ali entre algo belo, algo bonito, sonhadores, e algo, né, em tese repugnante, que são os ratos e tudo mais. Então a gente vê ali, a gente tem que destacar isso, que a partir do Gato Preto ele começa a falar dos ratos e vai fazendo esse paralelo, entre a época ali dos inconfidentes, revolucionários e tudo mais, e atual. Ele usa sempre o rato para isso, né? Atualmente o que? A gente viu que esses sonhadores não tiveram um final bom. Então, tendo isso em mente, vamos à questão. Descrevendo o seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência para criar um efeito desconcertante centrado no desenho imaginativo do casario colonial de Ouro Preto. E não, né, ficar imaginando ali o casario, a época, não é, né, o foco ali, não é o ponto desconcertante. Então, não é essa questão. A letra B fala do efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade. E não, também não é essa a ideia. O efeito desconcertante não está ali, né? Até porque a ficção ali nem é tão trabalhada assim. Ele usa o rato ali para fazer esse paralelo, mas não dá bem para falar de ficção ali. Então não é essa a questão também. A letra C fala do vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura. E é óbvio que não, né? No vínculo entre animais e literatura não é o desconcertante ali. Ele usa o rato para a construção, óbvio, mas o vínculo entre rato e literatura, animal e literatura, não é o foco ali. A letra D fala do questionamento sutil quanto à sanidade dos inconfidentes, e não é bem isso, né? Na verdade, ele até acha honroso, né, o que os inconfidentes planejavam, queriam o melhor para a sociedade. De certa forma, ele transmite essa ideia de que ele acha honrosa a atitude deles, né, mas que não acabou bem. Então, podemos descartar essas questões aí e ficar com a letra E. Contraste entre austeridade pomposa e imagem repugnante. É bem isso, ele fica fazendo esses paralelos usando o rato para mostrar a repugnância. E, né, ao falar dos inconfidentes, ele transmite aí esse sentimento de honra a essas pessoas, né, que tentavam lutar, tentavam fazer uma revolução, achando que ia fazer o melhor para a sociedade, almejar algo bonito, alcançar algo bonito, mas não conseguiram. Então ele faz esse paralelo entre imagem repugnante e imagem de austeridade pomposa, até também para dar essa ideia de que os sonhadores queriam algo belo, né, cumprir algo magnífico, belo e tudo mais, só que não foi isso, a realidade foi outra, né, a realidade repugnante. Então seria mais ou menos isso a ideia. Então, a letra E é a letra correta. Bom, passando agora para a questão 30, nós temos o seguinte texto para retratar a época do regime militar. A companhia baixou novas proibições, umas inteiramente bobocas só pelo prazer de proibir, mas outras bem irritantes, como a de pular muro para cortar caminho. E não confiando só na proibição, nem na força dos castigos, que eram rigorosos, a companhia ainda mandou fincar cacos de garrafa nos muros. E com isso, né, a companhia queria o quê? Queria impor as ordens a todo custo, né? Então não podia admitir nenhuma brecha em suas ordens. Então aqui a gente tem que destacar o quê? A necessidade de fazer cumprir a ordem. Já não bastava o rigor dos castigos para quem não obedecia, se já não bastasse isso, eles também quiseram colocar algo a mais. Quem infringisse as ordens poderia não só receber os castigos, como também se machucar, se cortar ali com os cacos de vidro nos muros. Então, é reforçar aí essa imposição pelo medo, seja medo de se machucar,
seja o medo de receber o castigo ou ambos. Então, tendo isso em mente, vamos à questão. Sob a perspectiva do menino que narra, os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 1970, aqui representado pelo sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações. E não, né, a questão de veracidade das informações não é trazida aqui. Aqui é trazido mais à tona a questão do medo, né, de impor medo para se fazer cumprir as ordens. Então, não é a letra B. A letra C fala do ambiente de sonho, delineado por imagens perturbadoras. E não, o ambiente de sonho não é trabalhado aqui, né? É mais tá falando mais mesmo da realidade, do cotidiano e do que o narrador sentia com relação a isso. No caso, ele sentia uma revolta, né? Uma certa revolta. Então, na letra C, a letra D fala do incentivo ao desenvolvimento econômico com a iniciativa privada, o que também não é trazido à tona aqui, nessa questão, então não é a letra D. E a letra E fala do espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças. E também não é bem isso, né? Que fala mais de impor as ordens pelo medo. Então não é essa questão também. Então podemos descartar essas alternativas e ficar com a letra A, que fala do culto ao medo infiltrado em situações do cotidiano. E é isso mesmo, era impor medo, até nas coisas mais banais e bobas, como pular o muro. As ordens tinham que ser cumpridas a todo custo, não importa que tipo de ordem fosse, até as mais banais. Então, para isso, eles impunham não só os castigos a quem desobedecesse às ordens, mas também quem desobedecesse podia até se machucar ali, né, com os cacos de vidro. Então, a letra A é a letra correta. Passando para a questão 31, nós temos o seguinte poema. Migalhas, entre a toalha branca e um bolo de café, seria inapropriado dizer: eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Então aqui nós temos que destacar o quê? Que se trata ali de um amor frustrado, né? Um amor que está, assim, digamos, acabando já, né? Só que um não sabe como dizer para o outro que não ama mais. Então, acaba que não dizendo, acaba que não tendo um momento bem construído para isso, um planejado para isso. Não, está apenas nas banalidades do dia a dia. A gente consegue ver que um não ama mais o outro pelas banalidades. Então, tendo isso em mente, vamos à questão. Nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea ao, letra A, invocar o interlocutor para uma tomada de posição. E não é bem isso. Ninguém está pedindo o outro para tomar posição ali, né? Só está falando ali que o eu lírico não sabe como expressar e não ama mais para o outro. Então, não é a letra A. A letra B fala de questionar a validade do envolvimento romântico. E não é bem essa questão, né? Porque o que pesa ali é que o amor está acabando ou acabou e um não sabe como falar isso para o outro. Então, não tem nada de questionar a validade. A letra D fala de transformar em paz as emoções conflituosas do casal. E não é bem isso. Ali fala mais do amor mesmo que já acabou, mas um não sabe como falar para o outro. E a letra E fala de condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. E também não é isso, não tem nada de condicionamento aí. Então, não é a letra E também. Então, podemos descartar essas questões e ficar com a letra C. Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. E é exatamente isso. É através das banalidades do dia a dia que se vê que o amor acabou. Mas um não consegue expressar exatamente para o outro. Então, a letra C é a letra correta. Passando para a questão 32, nós temos o seguinte texto. O sol começa a descer na outra margem do rio Paraíba. Nós ouvimos então as primeiras notas do bolero do compositor francês Maurice Ravel, executadas pelo saxofonista Jurandir. E depois do bolero, Jurandir toca Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e Meu Sublime Torrão, de Genival Macedo, espécie de hino não oficial da Paraíba. Então aí nós temos que destacar o quê? Que o músico aí, o Jurandir, ele faz uma mescla aí de diferentes estilos musicais que em tese
não parece ter nada a ver um com o outro. Então, ele toca aí bolero, mas também toca Asa Branca, Meu Sublime Torrão. Então, ele mistura diferentes estilos musicais. Então, vamos à questão. A interpretação musical de Jurandir dos Sax, codinome de José Jurandir Félix, apresenta um repertório caracterizado pela valorização de músicas que revelam mensagens de serenidade. E essa questão, assim, nem tem muito como usar ela, porque o que seria uma mensagem de serenidade? Algo muito subjetivo. Então, daí a gente vê que essa questão nem já pode ser descartada. A letra C vai na mesma onda da letra B. Consagração do repertório erudito como cultura dominante. E o que seria erudito? Né? Só de ter que definir isso já é complicado, até porque acaba trazendo à tona aí preconceitos e tudo mais. Então, é uma questão também que não faz muito sentido, já podemos descartar. Letra D fala de iniciativa de estímulo à vocação turística da cidade. E também é uma questão que não faz muito sentido, que seria um estímulo à vocação turística, né? Então, já podemos descartar. A letra E fala de divisão hierárquica entre gêneros e estilos musicais. E aí cai na mesma questão ali do repertório erudito. O que seria uma divisão hierárquica aí? É algo subjetivo, e tentar dividir hierarquicamente alguma coisa acaba implicando o quê? Em preconceitos. Então são questões aí que trazem muita subjetividade, né, que não dá para definir usando elas, então já podemos descartar. Ficamos então com a letra A, inter-relação de diferenciais estéticos aparentemente distanciados, e é isso mesmo, né? O músico, ele toca diferentes estilos musicais que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas que ele faz essa inter-relação ali. Inclusive, esse termo aparente aí é bem oportuno, que de fato é só aparente. Por que os diferentes estilos não podem ser combinados? É claro que podem, né? Só porque a gente pode achar por uma preconcepção, muitas vezes até meio preconceituosa nossa, né? A gente achar que eles não podem se misturar, que eles não têm a ver uma coisa com a outra, só porque a gente acha isso não significa que não possa ser, tá? Então, essa questão já traz esse cuidado aí, aparentemente distanciados. Então, é a letra A, a letra correta. E passando agora para a última questão 33, nós temos aí esse quadro, Eternos Caminhantes, que tem aí representada formas humanas de um jeito mais desfigurado, digamos assim, de um jeito não tradicional, que foge aí à arte clássica. Em 1933, a obra Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada, promovida por membros do Partido Nazista Alemão. Nos anos seguintes, ela voltaria a ser exibida na mostra denominada Exposição da Vergonha, promovida por pequenos grupos abastados. Em 1937, essa obra foi confiscada pelo Ministério da Propaganda daquele país, na grande ação nacional socialista contra a arte degenerada. Bom, e aí nós temos que ter em mente o quê? Nós temos que destacar que esse quadro, ele foge da arte tradicional, mostra aí, né, figuras humanas de uma forma diferente, e isso, acabava não sendo bem visto pela autoridade política na Alemanha na época. Então, houve aí essa ação contra esse tipo de arte, tá? Então, nós temos que gravar bem isso. Bom, passando para a questão, quase 50 obras de Lazar Segal foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX, entre elas a obra Eternos Caminhantes, considerada degenerada por, letra B, manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição. E não é essa questão aí, até porque nem fala bem de grupos de oposição, não dá nem para saber se foram grupos de oposição que ficava incentivando esse tipo de arte. E de qualquer forma, a questão pede o quê? O motivo pelo qual esse tipo de arte era considerada degenerada. Ainda que refletisse de fato um grupo de oposição, não é por isso que a arte era chamada de degenerada. Tá? Então não é a letra B. A letra C fala de expressar a cultura artística por meio da representação parcial do corpo humano. E também não é essa a letra C, porque a arte não é considerada degenerada especificamente por representar o corpo humano de forma parcial. É muito simplista falar isso. Existem outras características ali para ser considerada ali degenerada aos olhos, obviamente, de determinadas pessoas. Então não é a letra C também.
A letra D fala de apresentar uma composição que antecipa o imaginário artístico germânico. E não é essa a questão também, que a arte não seria considerada degenerada por antecipar o imaginário artístico germânico. Não é esse motivo que levaria a arte a ser considerada degenerada. A letra E fala de estimular discussões sobre o papel da arte na construção coletiva de cultura. E, assim, de fato, o quadro poderia até estimular esse tipo de discussão, né? O quadro, a arte, né, degenerada em si. Mas não é por esse motivo que ela recebe o nome de degenerada. Então, não é, a questão é também. Então, podemos descartar essas alternativas e ficar com a letra A, que fala que é considerada degenerada por representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente. E é isso mesmo. Né? Aquele quadro representa essa estética. Não se resume ali a representar o corpo humano de determinada forma. Não resume-se só a isso. Né? Engloba o quê? Todo o aspecto, né, de fugir à arte clássica, de representar a arte de uma outra forma, de uma forma que não é condizente com a clássica. Tudo isso aí era considerado como degenerado para a autoridade na época. E por isso, né, essas obras foram confiscadas. Então, a letra A é a alternativa correta. E é isso por hoje, está aí o gabarito para quem quiser conferir. E lembrando que nós usamos o caderno azul do Enem de 2023. E aí, gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o material de estudos pelo link na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos!